Boa noite. Como havia me apresentado no vídeo, sou Nelita Fernando, docente desta cadeira de mercados financeiros de capitais. Se calhar poderemos estar juntos até no final do módulo, Deus queira. Sem me alongar na apresentação, vou começar por apresentar os objetivos da aula. Teremos 3 pontos a destacar, neste caso, os conceitos básicos da economia. Por que trazer os conceitos da economia, uma vez que estamos a falar de mercados financeiros de capitais. No módulo de mercados financeiros de capitais vamos falar mais das riquezas, de como as pessoas realizam as transações nesses aspectos. Então é importante saber a ciência, recapitularmos aqueles conceitos básicos da ciência que trata desses aspectos. Então, eis a razão para trazermos aqui os conceitos básicos de economia. De seguida, vamos falar de mercados financeiros e de capitais. Vamos trazer os conceitos, tipos de mercado e os elementos financeiros. E por último, vamos falar da moeda. Moeda, por que moeda? Moeda é objeto de estudo do mercado financeiro. O mercado financeiro não trabalha sem a moeda, seja lá a moeda mais líquida, da menos líquida. Mas todo esse processo envolve a moeda. Então é preciso compreender o que é isso de moeda, o processo evolutivo da moeda, as suas funções e propriedades. Mas vamos destacar mais em cada um desses pontos ao longo da nossa aula. Como havia dito, começaremos por dar os conceitos básicos de economia. O que é economia? Economia é basicamente a ciência que procura persuadir, ou vem persuadir ao homem a forma mais conveniente de usar os recursos disponíveis na economia, os recursos escassos neste caso. Então, a escassez é o objeto de estudo da economia, porque ela vem tentar suprir este problema, vem tentar criar mecanismos de como ultrapassar este problema da escassez. Então, é importante compreender que na definição de escassez temos 2 pontos importantes, no conceito de economia, temos 2 pontos importantes, neste caso que os recursos são escassos, existem em quantidades limitadas, dadas as necessidades ilimitadas do homem. Então, por meio desta limitação, é preciso encontrar formas de como usarmos de maneira racional e adequada estes mesmos recursos. Então, é importante compreender a escassez nesse conceito, que é o problema, e, neste caso, o mecanismo, a eficiência, que nos leva aqui a compreender como podemos usar os recursos da maneira mais efetiva para que possamos satisfazer as nossas necessidades. Então, para não ser muito teórica, vou trazer aqui um exemplo. No passado, existia um método rudimentar de criar as galinhas. Nesse caso, o termo tradicional para Moçambique é que essas galinhas são chamadas de galinhas cafial. Então, tínhamos o método
tínhamos as galinhas cafial que eram criadas de uma maneira tradicional. Então, quais eram os problemas? É que tínhamos em pequenas quantidades estas galinhas e também a galinha é importante, o ovo também é importante. Então, se formos a ver, nós tínhamos para consumir um ovo na altura, se calhar não é esta a vossa era, mas se forem se calhar a conversar com os vossos pais mais velhos, poderão perceber que realmente para comer um ovo eu precisava de levar se calhar uma semana, um ano, um mês, desculpa, um ano se calhar seria exagero, um mês sem consumir a galinha, alguns até um ano sem consumir o ovo e a galinha. Então, o homem foi pensando, nós precisamos da galinha porque é importante para o consumo do homem, precisamos do ovo porque contém nelas muitas propriedades. Então, como é que nós podemos fazer para que possamos ter frangos em grandes quantidades? Podemos encontrar um meio mais flexível de criação dos frangos. Então, foi se inventando este método de criação de frangos do aviários e o processo de produção de ovos também mais flexível. Então, neste caso, isto condicionou a ampliação dos recursos deste recurso para a humanidade. Não é só esse exemplo, não se esgota nesse exemplo. Podemos perceber também que ao longo da história da humanidade foram se criando novas descobertas, que estas descobertas foram úteis para o próprio homem. Então, é isso que a ciência econômica vem nos ensinar, que temos que criar valor para a sociedade, temos que criar recursos que a sociedade valorize e temos que encontrar mecanismos de ampliar os recursos que são escassos, que são disponíveis na economia. Então, a economia divide-se em duas grandes áreas, que é a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia trata do comportamento das unidades individuais. Estamos a falar, se pegarmos os componentes da economia em parcelas e fazermos o estudo destes componentes, estamos na área da microeconomia. Neste caso, se pegarmos o desempenho das empresas, é uma parcela, é uma componente da economia. Então, é um estudo micro. Enquanto que a macroeconomia estuda a economia no seu todo. Por exemplo, quando pegamos a variável renda nacional, a renda nacional é um agregado que envolve muitas componentes, então é uma grandeza genérica. Então, esta é a diferença entre a micro, que estuda a economia em parcelas, e a macro, que estuda a economia no seu todo. E também temos como conceito fundamental, um dos conceitos fundamentais da economia, que é a noção do custo. O custo é usualmente denominado como o valor pago por algo que adquirimos. É o preço que nós pagamos por algum produto, alguma mercadoria. Então, é importante também perceber que qualquer transação envolve custos. Também temos o conceito de custo de oportunidade. Neste caso, o custo de oportunidade corresponde a tudo aquilo de que se abre a mão para obter algo. Nas nossas decisões, nós estamos sujeitas a escolher algo em detrimento de muitas outras coisas. Estamos a dizer que vocês hoje escolheram pagar a faculdade porque não porque vocês têm muito dinheiro. Não, estão a pagar a faculdade, mas se calhar abriram mão de fazer outra coisa. Poderiam ter comprado roupa, poderiam ser meninos de muita roupa, então, mas escolheram pagar a faculdade porque é um investimento necessário e vocês fizeram esta avaliação.
Neste preciso momento, o que é oportuno para mim é pagar a faculdade, mas existe um custo de abrir a mão das outras coisas. Então, é preciso avaliar estes custos. Eh, a questão de falar de contabilidade, existe um conceito que os economistas e os contabilistas divergem. Os contabilistas estão mais preocupados com objetivos. O que é que a empresa tem disponível? Por exemplo, os economistas, se um indivíduo abre uma loja, neste caso, ele vai abrir a loja e ele vai ser, ou se calhar, o vendedor daquela loja. Então, se ele vai ser o vendedor daquela loja, ele tem que avaliar qual é o rendimento que eu ganho ao trabalhar na minha própria loja em relação ao trabalhar em fazer outra coisa, em trabalhar numa outra instituição. Então, esta decisão é um custo de oportunidade que você tem que decidir. Obviamente que se trabalhar na tua loja te traz mais rendimentos, então esta é a escolha certa. E de seguida temos também a noção do custo marginal. O custo marginal, desculpa, estava aqui a controlar o tempo. Desculpa, o custo marginal consiste na produção ou ganhos adicionais em virtude de uma. Custo marginal é o custo adicional resultante da produção de mais de uma unidade adicional. No processo produtivo, as pessoas deparam-se com uma série de situações. Numa primeira fase, começam com uma produção, uma pequena produção, depois eles, se calhar, dependendo da demanda, se calhar vão perceber que as pessoas necessitam mais e que a produção precisa de ser ampliada. Então, ao ampliar esta produção, é preciso compreender qual é o ganho adicional ou qual é o custo adicional desta produção. Também, obviamente, o ganho adicional deste incremento da produção. Então, o custo marginal é um conceito muito importante na ciência econômica, porque ele nos ajuda a compreender quando é que temos que aumentar e quando é que temos que parar. Quando é que as pessoas estão saturadas de consumir algo e quando é que elas estão com sede de consumir mais, que é para nós não evitarmos a situação de desperdício de recursos, produzir uma quantidade enorme e termos excedente nos estoques. É mais ou menos isso. Também temos aqui o outro conceito fundamental, que é a renda. O que é uma renda de uma economia, a renda de um indivíduo, mas vou falar da renda de uma economia. A renda de uma economia, muitas vezes, vocês ouvem nas mídias a se falar do produto interno bruto, fala-se mais do produto interno bruto, existe produto nacional bruto, produto líquido bruto, entre outros produtos. Então, neste caso, a renda é a receita, o ganho em dinheiro oferido pelos agentes que participam do processo produtivo de uma economia e equivale à remuneração dos serviços prestados ou investimentos realizados. Neste caso, estamos a dizer que a renda de uma economia pode ser medida em termos do salário ganho por todos os indivíduos de uma economia, os juros que as empresas ganham, os investidores ganham, os lucros, entre outros. Neste caso, estamos a olhar a renda como uma receita, mas também pode ser olhada como esta mesma renda é repartida entre os diversos agentes da economia.
Neste caso, estamos a dizer que a renda que um país oferece ou ganha pode ser repartida entre o consumo, investimento, o consumo das famílias, o investimento das empresas, ahm, temos o gasto dos governos, o governo também gasta uma parcela da produção da economia e temos também as exportações e as importações, neste caso, as exportações líquidas, a diferença entre as exportações e as importações. Mas não vamos entrar em detalhe nesses conceitos, mas é importante compreender que a renda pode ser medida em termos de produto interno bruto. O produto interno bruto é o somatório de todos os bens finais produzidos em uma economia dentro de um território nacional. Então, nesse caso, estamos a dizer que a renda nacional pode ser medida em termos de PIB. Tudo que é produzido dentro de uma economia corresponde ao produto interno bruto. Esta renda pode ser, aliás, esta produção pode ser dos nacionais, assim como dos estrangeiros, desde que estes estejam instalados dentro do território nacional, dentro do nosso país. Nesse caso, queremos medir o produto interno bruto de Moçambique, vamos medir o rendimento das empresas que estão instaladas em Moçambique, sejam nacionais assim como estrangeiras. Ele difere do produto nacional bruto, porque o produto nacional bruto mede necessariamente o ganho oriundo dos nacionais. Então, o produto nacional bruto, neste caso, estamos a dizer que vai medir o total da produção interna só dos residentes e também a produção dos residentes, mesmo que não estejam a morar no país. Este é o produto nacional bruto. Tudo que é produzido por um nacional é o produto nacional bruto. Temos também o conceito de investimento. Investimento refere à aplicação do capital. Então, as pessoas, os indivíduos procuram criar riquezas em função da aplicação de capital. Geralmente, nós investimos uma parcela dos nossos ganhos uma parcela dos nossos ganhos que não é consumida. Então, nós aplicamos na esperança de que isto venha trazer retornos maiores, venha ampliar a riqueza. Então, o investimento é basicamente, o fim último do investimento é de ampliar as riquezas. Aplicar para que este recurso aplicado venha a multiplicar-se. Então, por último, temos a poupança. Já falei um pouquinho quando ia falar do investimento. A poupança é a parcela da renda não consumida. O que é isso, parcela da renda não consumida? Quando nós oferimos uma renda, nós consumimos uma parcela desta renda. Então, aquela parcela, para as pessoas que conseguem poupar, obviamente, elas não consomem todo o seu ganho. Então, guardam uma parte desta renda. Então, este guardar significa que nós esperamos que venhamos investir futuramente. Queremos ampliar a nossa riqueza. É claro que nós não vamos poupar para depois não aplicarmos este recurso. Nós, as pessoas muitas das vezes poupam para construir casas, então as habitações também podem ser um investimento, porque não é um consumo imediato. Já saímos do primeiro ponto, dos conceitos básicos da economia.
Vamos entrar no segundo ponto, que vamos dar o conceito de mercados financeiros, também conhecido como sistema financeiro, né? O sistema financeiro bancário diz respeito forma o conjunto de instituições e operações que promovem o fluxo de recursos entre os agentes financeiros. Então, é basicamente nos mercados financeiros onde há saída e entrada de recursos entre agentes financeiros. É o local no qual uma entidade que se encontra numa situação superavitária neste caso são os poupadores disponibilizam fundos a uma entidade que se encontra numa situação deficitária. O tomador do empréstimo está numa situação deficitária porque ele está necessitando de recursos para investimento. Então, é neste local que tudo acontece, a venda de produtos financeiros, contratos de natureza financeira. Então, é neste local onde tudo isso acontece. Então, mais adiante vocês vão perceber como é que isso funciona, como é que um agente excedentário, ou um agente que está numa situação de excesso de dinheiro que não consumiu toda a sua parcela, tem remanescente e quer aplicar, consegue fazer essa negociação com os agentes necessitados com segurança. Vamos perceber mais adiante. Então, estes mercados desempenham três principais funções. Permitem a transferência de fundos dos agentes com capacidade de financiamento, já destacamos isto aqui mais acima, não é? Que permite a transferência de fundos dos agentes com capacidade financeira, que são os agentes superavitários, para os agentes com necessidade financeira, necessidade de financiamento, que são os agentes deficitários, neste caso os tomadores de empréstimo. Esta é uma das principais funções do mercado financeiro. Ele faz esta conexão entre estas duas partes. Por que isso acontece? Por que os mercados financeiros, por que eles não, os agentes não procuram-se assim sem estes mercados financeiros? Porque estamos a dizer que com os mercados financeiros é fácil, não precisamos trazer anúncios que eu tenho dinheiro, que corremos o risco de encontrar um oportunista, mas nós podemos dirigir os nossos recursos aos mercados e eles vão canalizar de acordo com as taxas de juros que vão negociar. Obviamente que se ambas as partes concordarem, vão entrar em acordo e assim vai acontecendo este processo. E, como estava a explicar, aumenta a eficiência econômica na afetação dos recursos. Por que aumenta a eficiência econômica na afetação dos recursos? Porque para um agente superavitário localizar o outro que necessita e entrar em um acordo, ele por si só, significa que ele tinha que elaborar, teria um sofrimento aqui de elaborar as cláusulas, mas essas cláusulas já existem no mercado financeiro, esses mercados financeiros já fazem este papel, então torna o processo mais flexível e mais efetivo. Então, é um dos papéis, ou uma das funções dos mercados financeiros. São elementos essenciais na partilha de risco. Todo investimento tem uma parcela de dúvida, de risco. Então, estes riscos, os mercados financeiros fazem a questão que estes riscos sejam partilhados
ambas as partes não seja simplesmente, o fardo não seja carregado por uma parcela neste processo de negociação. Tendo conceituado os mercados financeiros, agora vamos falar das instituições financeiras. Não muito diferente dos mercados financeiros, porque nos mercados financeiros estão as instituições financeiras. Mas o que são instituições financeiras? São instituições que fornecem serviços de natureza financeira, incluindo o acesso nos mercados, disponibilidade de informações sobre a qualidade dos devedores e dos credores, bancos, seguradoras, sociedades financeiras neste caso. Então, as instituições são entidades por excelência, são os intermediários financeiros, são eles que são responsáveis em canalizar, em tornar próxima essas duas personalidades, os devedores e os credores, neste caso. Então, existe uma distinção das instituições financeiras. Existem instituições financeiras monetárias e instituições financeiras não monetárias. Então, o que seriam instituições financeiras monetárias? As instituições financeiras monetárias são aquelas com capacidade de criar moeda através do crédito que concedem. O que é isso de criar dinheiro? Existem instituições que não são financeiras, mas não criam dinheiro. Os bancos comerciais, por exemplo, criam dinheiro porque neste processo de depósito, de poupança, vai se multiplicando, as riquezas vão se multiplicando. Então, este processo, o processo de criação de moeda, a moeda está sendo criada, está sendo multiplicada. Então, as instituições financeiras não monetárias são aquelas que não têm a capacidade de criar dinheiro. Elas são instituições de natureza financeira, mas não criam dinheiro, mas trabalham com fundos financeiros. Nesse caso, eu posso dar um exemplo das sociedades gestoras de pensões. O INSS Moçambique é um dos gestores de fundos de pensões. Então, neste caso, nestas instituições não se pode fazer depósito e efetuar também empréstimo. Nós simplesmente guardamos nossos recursos para um consumo futuro. Então, eis a diferença de uma instituição financeira. Um banco, você pode depositar um valor a prazo, este valor vai se multiplicando. Então, elas são instituições financeiras monetárias porque estão a criar dinheiro. Guardar dinheiro não é criar, mas é lidar com moeda. É importante compreender que o modelo tradicional da intermediação financeira não foi capaz de suprir todas as demandas existentes no mercado. O que isso significa? Significa que o processo tradicional de depositar dinheiro e levantar dinheiro não era efetivo. As pessoas precisavam de outros instrumentos financeiros, mas precisavam de diversidade de serviços financeiros. Para além de depósito e levantamento, simplesmente queriam também investir na moeda. Investir na moeda e gerar retorno. Os ganhos não são simplesmente vender um produto. O dinheiro também pode criar riquezas, né? Pode multiplicar o capital inicial. Então, neste processo, foi se desenvolvendo novos ativos financeiros e com características operacionais específicas para cada tipo de demanda, para responder essas demandas dos que
tem capitais excessivos, tem uma empresa que quer partilhar com outro sócio, quer vender, como é que isso pode funcionar no mercado? Então, estas demandas específicas e diversificadas deram origem à evolução financeira. Então, essas características podem diferir em razão do prazo. É muito importante compreender esta questão dos prazos. Então, as instituições, depois mais adiante, vão perceber que cada linhagem de mercados financeiros tem um prazo definido. Também quando forem abordar a questão dos agregados monetários, poderemos perceber melhor esta questão, mas as características podem diferir em razão do prazo. Tipo de instrumento também, os tipos de instrumento, existem depósitos, existem títulos de dívida de curto e longo prazo, existem as ações, né? Entre outros, esses que se chamam instrumentos financeiros. Neste caso, atualmente, essa diferente classificação ajuda a compreender um pouco mais cada um desses mercados, suas peculiaridades, riscos e vantagens. Os mercados dividem-se, não financeiros, desculpa. Os mercados dividem-se em 4 grandes subgrupos, dependendo da ciência, se calhar pode haver divergência, mas são basicamente esses 4: mercado monetário, mercado de crédito, mercado cambial e mercado de capitais. O mercado monetário, como já falamos um pouquinho lá atrás, o mercado monetário é um mercado de curtíssimo prazo. De curtíssimo prazo, por quê? Porque trabalha-se com a moeda mais líquida, depósitos, levantamento de crédito. Então, é um mercado que não define necessariamente assim um prazo que você, neste mercado, quando você deposita um valor na sua conta, você pode usar de imediato. Então, é muito flexível e há liquidez neste mercado. Há facilidade de liquidez neste mercado. Então, o mercado de crédito já é um pouquinho mais complexo em relação ao mercado monetário. O mercado de crédito é o segmento do mercado financeiro em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e emprestam às famílias. Então, já o próprio nome já diz, mercado de crédito é um mercado em que já envolve as poupanças. Você deposita o teu valor a prazo, já tem prazo, você não pode depositar imediatamente e levantar, tem um prazo e quando você deposita aquele valor dentro daquele prazo, como você já fez um acordo com os intermediários financeiros, neste caso que são as instituições financeiras, naquele momento você não pode mexer aquele valor e este valor, como você depositou uma taxa de juros um pouco abaixo, eles podem vender às outras pessoas que necessitam de valores a uma taxa de juros um pouco acima daquilo que negociou consigo. Então, é mais ou menos como funciona este mercado. De seguida, temos o mercado de câmbios. O mercado de câmbio é o mercado cambial. É o mercado em que são feitas as negociações de troca de moedas estrangeiras. Então, as moedas, se pretende fazer uma negociação entre a moeda de Moçambique e a moeda de um outro país, neste caso estamos a falar de diferença de moedas. Então, esta troca de moedas acontecem nos mercados de câmbio. Depois, por fim, temos o mercado de capital. O mercado de capitais é um mercado
com ativos mais complexos e menos líquidos. São de longo prazo, não é? Já não são de curtíssimo prazo, então já percebemos, obviamente, os mercados básicos financeiros, não é? Depois de sairmos desses conceitos básicos de mercado e instituições financeiras, vamos já conhecer os elementos do sistema financeiro. Então, as literaturas definem 5 elementos do sistema financeiro. Um dos elementos com que trabalham as instituições financeiras é a moeda. É um dos elementos do sistema financeiro. Depois vamos definir a moeda, vamos definir os instrumentos financeiros, os mercados financeiros já definimos, as instituições financeiras já definimos e a autoridade de supervisão. As autoridades de supervisão, se calhar seja um termo novo, estamos a falar das autoridades monetárias, elas que têm um papel de supervisionar o mercado financeiro, de monitorar o que acontece e o que deve ser feito, como é que estão as coisas, não é? E mais ou menos por aí. Vamos lá. Moeda. O que é moeda? Se estivéssemos num espaço físico juntos, se calhar cada um de vós pudesse responder. É um meio de troca. É algo que serve para realizar transações. Realmente é um meio de troca, é algo que serve para realizar transações, mas a moeda em si é um ativo. É uma riqueza que constitui para o proprietário, ou seja, é uma forma imediata de solver débito. Esta mesma moeda tem aceitabilidade geral e disponibilidade imediata e confere ao seu titular um direito de saque sobre o produto social. Então, quem tem dinheiro tem riqueza, tem um ativo. Vocês contabilistas percebem muito bem isso que é um ativo, uma propriedade. Então, é mais ou menos isso. Ter moeda é ter uma riqueza, é ter um ativo. Mas esta mesma moeda tem as suas funções. Tem como função, a moeda é uma reserva de valor. O que é isso de reserva de valor? A moeda em si só, como já dissemos lá acima, é um ativo. Se nós temos a moeda, temos a capacidade de transferir o poder de compra do presente para o futuro. Se estamos a guardar moeda, acreditamos que futuramente podemos adquirir algo. Não é? A moeda é reserva de valor porque é um patrimônio. Se nós temos, vocês contabilistas percebem muito bem isso, se nós temos a moeda, nós temos uma riqueza, temos um patrimônio, temos um bem. Então, somos proprietários de uma riqueza. E outra função da moeda é unidade de conta. Então, o que é isso de unidade de conta? A moeda é por meio dela que são estabelecidos os termos pelos quais os preços são determinados e as dívidas são registradas. A moeda constitui o padrão pelo meio do qual mensuramos as transações econômicas. O que isso significa? Significa que se eu tenho uma mesa e eu tenho uma riqueza, mas é preciso compreender o valor desta mesa, o valor deste telefone. Para eu saber
qual o valor do meu telefone, do meu ativo, é por meio da moeda. A moeda nos ajuda a, a medir a dimensão da nossa riqueza, o volume desta propriedade que temos, quanto ele vale no mercado. E por último temos o meio de troca. Na verdade, é uma das primeiras funções de uma moeda. Ele serve para realizar transações, é usada para adquirir bens e serviços. Quando entramos em qualquer estabelecimento comercial, estamos cientes que os lojistas aceitarão a moeda para trocar com qualquer bem ou serviço existente naquela instituição. Então, ela tem aceitabilidade geral, é uma moeda que as pessoas reconhecem, é claro, a moeda emitida pelo banco, não as moedas falsificadas. A moeda original, ela tem aceitabilidade geral, as pessoas reconhecem, desculpa, porque ela tem esta, como ele foi colocado, esta autoridade. E temos também as características da moeda. A moeda em si traz consigo algumas propriedades. Primeiro, as literaturas defendem que a moeda não deve ser uma coisa tão frágil que, quando pegamos, ela deteriora-se ou destrói-se. Não pode. Ela deve ser algo mais ou menos durável. Então, por isso que temos uma das primeiras características, indestrutibilidade e inalterabilidade. Uma das características, a moeda não deve ser alterada, não deve ser o alvo de falsificação e não deve se deteriorar facilmente. E temos também a homogeneidade. A homogeneidade, o que significa homogeneidade? A homogeneidade é uma das características da moeda que defende que que garante que uma moeda de igual valor, se temos uma moeda de 10 meticais, de igual valor, deve ser rigorosamente igual a outra de 10 meticais. As notas de 100 meticais são todas iguais, não tem qualquer diferença, qualquer distinção. E temos também a divisibilidade. Por causa de excesso de pessoas e que cada uma delas tem o direito, consoante a sua capacidade de ter a nota que desejar. Então, a divisibilidade vem nos dar esta noção de que as notas devem possuir múltiplos e submúltiplos em quantidades variadas que tanto as transações de pequeno porte quanto as de grande porte realizem sem dificuldades. Então, eu tenho uma nota de 1000 meticais e vou comprar um bem, devo ter a certeza que quando eu comprar um bem, terei o troco sem dificuldades. Por isso que deve-se ter esses múltiplos e submúltiplos para flexibilizar esse processo de desfazer a moeda e ter acesso também a estas variedades de moeda. Transferibilidade. Esta característica defende que a moeda não deve ter a característica, não deve ter marca de qualquer pessoa. Ela deve ser moeda em si, que não caracteriza nenhum de nós agentes da economia. Facilidade de transporte e manuseio. A moeda deve ter esta facilidade de transporte porque, em razões de que vamos perceber posteriormente, que nós não podemos, a moeda não deve ter o peso de um caminhão. Como é que nós levaríamos para fazer a transação? O caminhão, pelo menos, anda. Nós estamos a falar, se a moeda se tivesse o peso de uma cama, por exemplo, você tinha que carregar uma cama para trocar com outro bem. Então, ficava muito complicado. Então, ela deve ser fácil de manuseamento e de transporte. E já terminamos por aí as características básicas da moeda. E temos a evolução histórica da moeda, o processo de evolução da moeda.
A moeda nem sempre assumiu a mesma forma como meio de pagamento. Nos anos primitivos, a moeda tinha outra característica. Neste caso, a moeda do passado era chamada de moeda mercadoria. O que é isso de moeda mercadoria? A moeda mercadoria era a troca direta de bens por outros bens, não é? Como é que isso acontecia? Eu sei que nós desta geração, nós vivemos, não sei se posso chamar de pesadelo ou esse ganho, não sei, vamos interpretar como acharmos convenientes, mas a ciência diz que era um processo um pouquinho complexo, um pouquinho complicado, porque não facilitava as negociações. Significa que se eu tinha uma galinha e eu necessitava de uma banana, para eu medir qual é o valor da minha galinha e quantas bananas trocaria pela minha galinha, era muito difícil. Este ganho não era justo. Uma parte saía a perder. Então, a moeda, por causa destas dificuldades, destas limitações, foi sofrendo a sua evolução. Então, começou-se pela moeda papel, ou notas de banco. Começou por ser emitida como um certificado pelos bancos primitivos em troca dos depósitos de metais preciosos. Então, era um papel que, que, que instituía um direito de alguma propriedade em um dos bancos. Então, é chamada a moeda papel. Depois evoluiu para papel moeda, correspondente à moeda de papel, em que a equivalência em ouro deixa de ser a garantia. Então, na moeda anterior, moeda papel, a pessoa tinha que ter uma garantia de uma riqueza para ter aquele certificado. Então, a papel, aliás, com estas, ainda que tinha-se dificuldades, então, quando se evoluiu para o papel moeda já você não precisava de ter garantias a um banco sobre a quantidade do ouro ou de bens que tens, mas poderias ter a moeda, já lhe conferia qual é a dimensão da sua riqueza. E a moeda foi evoluindo até a moeda fiduciária. Já falamos anteriormente que na idade primitiva, no tempo primitivo, existia a troca direta de um bem pelo outro. Então, estes bens eram aceitos porque o outro acreditava que poderia se beneficiar deste bem em que trocou com o outro agente. Então, neste processo evolutivo, caminhamos para uma moeda que não tem em si só, não tem por si este valor intrínseco, este valor interno o que é isso de valor intrínseco? O que é isso de valor interno? O valor interno o valor intrínseco mostra aqui que para além de ser um bem de troca, ele tinha um valor de uso, porque as pessoas trocavam para o uso. Agora, a moeda fiduciária, ela já não possui esta característica de valor intrínseco. Ela só tem um valor extrínseco. Nós valorizamos a moeda porque acreditamos que ela é um meio de troca, mas, para além desta característica, ela em nada vale. É inútil para o uso do homem, senão esta característica que ele mesmo apresenta. Então, esta é a diferença. Essa atual moeda chama-se de moeda fiduciária, que não tem um valor intrínseco. Mas por que as pessoas poderiam valorizar
é uma coisa que não tem valor, porque foi instituída por uma autoridade que deu este credencial, que deu este crédito a esta moeda, para que todos acreditassem que tendo uma nota de cinco meticais, eu tenho uma riqueza mensurada em 5 meticais e posso adquirir algo que vale este valor. Desta moeda já também evoluiu-se para uma moeda escritural. Já as pessoas já estão a quebrar este, este hábito de usar a moeda em mão, já passam a usar os cartões, os cartões à ordem, não é? Neste caso, basta ter um valor correspondente à sua riqueza que você dispõe naquele momento, você pode passar num POS e comprar sem precisar necessariamente de levantar a moeda papel ou a moeda metálica, não é? Desta moeda destas moedas temos os cheques, pagamentos eletrônicos em payment, pagamento eletrônico no ambiente virtual, em que, para além dos pagamentos via cartão, assim, via cartão que a pessoa fisicamente vai raspando o seu cartão, a moeda, temos a moeda eletrônica no ambiente virtual, em que você, distante, pode encomendar os seus bens e aí realiza as transações normalmente. Temos também algumas características da moeda mediante algo que já não temos muito tempo, vou correr um pouquinho com o tempo. Temos algumas características da moeda também que essa característica da moeda é em função da liquidez. Existe a moeda mais líquida e a moeda menos líquida, mas isso não vou falar muito aqui porque vamos falar mais no trabalho que deixei. Então, mas é preciso ter uma noção básica do que isso de agregados monetários. Agregados monetários são aqueles que agregam uma moeda, neste caso partimos da moeda mais líquida. A moeda mais líquida corresponde ao M1, não é? Vou aqui. A moeda mais líquida corresponde ao M1. Desculpa. Sim, a moeda mais líquida corresponde ao M1, que temos os depósitos à ordem e a moeda em circulação em poder do público. E temos também o M2. O M2 é uma moeda um pouquinho mais complexa em relação ao M1. Nesse caso são os depósitos a prazo, é a moeda um pouquinho mais complexa, e à medida que vamos caminhando para o M3, temos a moeda menos líquida, que é composta pelos títulos, ações, que para convertermos as ações em moeda, temos que passar uma série uma série de critérios por isso que por si só ela é menos líquida porque acho que vocês já aprenderam em contabilidade de capitais de giro. A moeda em caixa é mais líquida, é mais fácil de trabalhar em relação a vender um bem. Você tem que colocar ao mercado para depois ter esta moeda, não é? Mais ou menos por aí. Enfim. Temos
os instrumentos financeiros, que é um dos elementos do sistema financeiro. Os instrumentos financeiros são esses títulos de dívida, são instrumentos do mercado financeiro que interligam recursos dos agentes superavitários aos agentes deficitários. Como o nome em si já diz, instrumento, é um, um dos produtos financeiros. E temos instrumentos de mercado monetário. Esses instrumentos podem ser instrumentos de mercado monetário, que são os instrumentos mais líquidos. Temos instrumentos do mercado obrigacionista, que são instrumentos de dívida de médio e longo prazo, um pouquinho mais complexos. E temos instrumentos de mercado capital. Esse instrumento de mercado capital são as ações que são mais complexas. Então, são mais ou menos esses instrumentos. E eu falei um pouquinho lá atrás. Por último, um dos elementos do sistema financeiro é a autoridade de supervisão. A autoridade de supervisão é mais ou menos as autoridades monetárias responsáveis por monitorar e estabilizar o sistema financeiro. Neste caso, pode ser o Banco de Moçambique, o governo, se for necessário intervir neste âmbito, mas a entidade responsável para supervisionar o sistema financeiro é o Banco de Moçambique. E temos a classificação dos mercados financeiros quanto ao momento de emissão. Então, temos mercados primários e mercados secundários. Os mercados primários são aqueles em que os títulos são emitidos em primeira mão. O mercado, o proprietário emite diretamente ao usuário final, no mercado primário. Já o mercado secundário são as transmissões posteriores. São os títulos previamente emitidos no mercado primário, que são negociados pela segunda vez. Então, também temos aqui o esquema de funcionamento da economia, que é o fluxo de funcionamento da economia, como é que este mercado financeiro funciona. Nós já abordamos um pouco lá atrás que primeiro temos os mutuantes ou aforadores primários. Os mutuantes são os agentes excedentários, são os agentes poupadores que têm capital. E eles vão canalizando os fundos para as instituições financeiras, que são os intermediários financeiros, para que eles procurem os clientes, que são os agentes necessitados, nesse caso, que são os mutuários, e os devedores primários. Estes mutuários podem ser empresas não financeiras, governo, família, resto do mundo. Também os excedentários podem ser famílias, empresas não financeiras, governo, também assim como o resto do mundo. E os intermediários financeiros são os mercados financeiros que tornam estas duas partes, ou neste caso o mutuante e mutuário, mais próximos nesta negociação. Estes são canalizadores, eles fazem o papel que estes mutuantes poderiam fazer no seu lugar. E eles têm uma remuneração por causa destes serviços que prestam. Temos também, por último, os princípios da economia. É preciso compreender que neste processo de negociação existem 3 princípios que movem este sistema financeiro. Primeiro, é preciso perceber que em economia o tempo é dinheiro. Como é que posso explicar isso? Os bens e serviços são medidos com base no tempo.
O que isso significa? Significa que se uma mesa hoje vale o que vale, amanhã pode não valer este, este, este valor, por causa de efeitos de inflação, entre outros aspectos, como valorização do próprio bem. Então, hoje vale uma coisa, amanhã pode não valer uma coisa, então, em economia, isso é normal. É, a assunção de riscos exige uma compensação. Significa que se eu tenho que emprestar um valor a alguém, e eu tenho que perceber que estou a correr o risco de recuperar o meu valor ou não. Então, este risco deve ser compensado também. E a compensação é feita a partir dos juros que remuneram estas aplicações. As decisões são tomadas com base em informações. Então, os agentes primeiro precisam ter as informações para tomarem as decisões de investimento, assim como de empréstimo. Os mercados determinam os preços e garantem a afetação de recursos. Significa que as instituições financeiras vão definindo os preços, os critérios e como esses recursos serão afetados. E temos a questão da estabilidade. Um ambiente econômico é fundamental que haja estabilidade para que as pessoas sintam-se seguras em investir nas suas moedas, que não haja volatilidade dos preços, não é? É preciso que tenha um ambiente estável, político, monetário, assim como os outros aspectos. E termino por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada.